Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do canal Vencendo com Cristo. E hoje eu deixei aí no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 18. Vamos para a palavra? No capítulo 15, versículo 18, vai falar assim: o Senhor Deus será rei para todo sempre. O nosso Senhor será rei para todo sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores para todo sempre, em todas as gerações, em todos os séculos. Ele sempre será eternamente o nosso rei, o rei da glória. Quem é esse Senhor? É o nosso rei da glória. E eu quero estar compartilhando aqui uma reflexão e algum versículo. Então vamos estar aqui. A reflexão de hoje vai falar assim: você já pensou na brevidade de tudo nessa vida? É ou não é? Quantas coisas, e principalmente agora, eu falo agora que eu digo assim, no mundo em que vivemos atualmente, o quanto as coisas são tão breves, tão rápidas, tão momentâneas, quantas pessoas e as coisas estão sendo numa velocidade assim quase que instantâneas e passageiras muito rápido. Hoje virou ali uma febre e muito rápido também já se passa e já surge outra que não dá tempo nem de você comemorar muito tempo aquilo que surgiu ontem. Então você já pensou na brevidade de toda a nossa vida? O tanto que é rápido que passa. E as coisas que nós vamos levar são momentos ricos com a família, são momentos que a gente ali devotou a nossa gratidão, são os momentos que nós vamos estar levando. Porque é muito rápido e tudo fica, nada a gente vai poder levar, né? E aqui vai falar assim: passam os anos, as tendências, os gostos, as prioridades, as necessidades de uma geração. É ou não é verdade? Muitas páginas da nossa história vão ficando amareladas, esquecidas no tempo. Com as experiências vividas, perdemos o ímpeto, né? Perdemos o ímpeto de irresponsável. Perdemos isso e alcançamos o quê? Maturidade nas nossas atitudes. Vamos aprendendo a ter experiências e vamos começando a aprender com nossos próprios erros no passado. E essas maturidades nas atitudes, alguns sonhos, eles vão ficar para trás. Muitas vitórias também são alcançadas. Quantos sonhos você teve, que você projetou, que você até pensou que fosse viver e ficou para trás? Não fez parte da sua vida. Passou muito rápido, teve alguns dias com você, mas não teve continuidade. Apesar de que você queria muito, almejava muito, mas não faziam parte, talvez, do plano de Deus, ou naquele momento você não estava preparada para viver aquele projeto até que Deus tinha para a sua vida. Às vezes, nós até antecipamos a viver coisas que não estaríamos preparados para estar recebendo. É comum ouvirmos a expressão, parece que foi ontem, não é? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, já tem tudo isso de tempo. Parece que foi ontem que eu vi essa menina nascer. Parece que foi ontem que eu vi tal coisa acontecer. E as coisas estão passando. Teve um tempo. E a gente fala assim, nossa, mas parece que antigamente um ano demorava muito. Hoje em dia mal a gente está em janeiro, quando vê já está em junho. E quando a gente vê já está em dezembro novamente. Mas é o mesmo tempo do passado. É ou não é verdade? É! Mas por que hoje as coisas são mais aceleradas e parece que não dá mais tempo para nada? É porque nossas ocupações hoje são totalmente diferentes do mundo que nós vivíamos antigamente. Antigamente nós aprendíamos a esperar com paciência as coisas, assim como nós temos que esperar com paciência no Senhor certas coisas. E antigamente nós mandávamos uma carta, esperava aí 3, 5, 7 dias para ter retorno. Todo mundo ficava ali esperando, todo mundo vivia da mesma forma. Só que de acordo com que as coisas vão acelerando, as coisas vão entrando na vida, você se acostuma com a facilidade, com a praticidade, que você não quer mais estar com toda aquela dificuldade que você vivia antes. É por isso que hoje a gente vive muito instantaneamente, porque as coisas estão muito aceleradas, são muito rápidas, as tecnologias elas estão cada vez mais entrando no mundo
e deixando a gente dependente delas. E daí para mais, nós vamos chegar a um ponto aí de a inteligência virtual tá entrando, né? E as pessoas vão ver coisas que elas pensavam que não tinha condição de viver e vão estar vivendo, porque tem que se cumprir a palavra. E é comum realmente hoje a gente falar que passa rápido sem darmos conta disso, não é? Vamos trocando a nossa jovialidade do corpo pelas marcas e lição da vida. Às vezes, a inconstância de tudo nos deixa preocupado com o futuro, que a gente fica com medo. Nossa, não tem mais aquela segurança que a gente tinha antigamente. É tudo muito raso, muito artificial. A gente não tem mais aquela solidez nas coisas. Os próprios produtos parece que não foram feitos mais para durar. Eles são muito descartáveis. Você compra hoje uma coisa muito cara e às vezes quando você vai ter um problema que você manda consertar, não compensa nem você mandar consertar pelo preço que você hoje em dia já está no mercado muito mais barato e você prefere logo comprar um novo por você ter mais uma garantia de tempo. Então as coisas estão muito assim. E aí, a inconstância de tudo deixa a gente preocupado com o futuro. Mas o nosso Deus, ele é soberano em suas palavras. E as suas palavras dele são eternas. Tudo que Deus falou na palavra, ela vai se cumprir fielmente, porque passaram-se gerações, estão passando séculos, mas a palavra do Senhor está sendo cumprida. Quem acompanha, quem lê, está vendo o cumprimento das palavras. Existem promessas que nós ouvimos muitas pessoas falarem quando nós éramos crianças. Adultos falavam que Jesus voltava, que ia acontecer isso, que haveria um tempo que as pessoas estariam assim dispersas, haveria um tempo muito automático. Então as coisas estão tudo se acontecendo. E quantas coisas nós ouvimos quando nós éramos crianças e pensávamos que seria um tempo muito, muito, muito distante. E está se acontecendo agora, não é? Então, a gente tem que ver que a palavra do Senhor está se cumprindo. Está se mudando as gerações, está se mudando os costumes, está se perdendo tradições, mas Deus é imutável. A Bíblia fala que ele não muda nem de direção. Então Deus vai se cumprir a palavra dele. O reino dele é eterno e vai ser para todo sempre. E estende a mim e você fazer parte do reino e da morada pela qual ele construiu para a gente. Porque lá no versículo 17 de Êxodo vai falar assim: tu levará o teu povo para viver no teu monte o lugar, ó Senhor, que escolhestes para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será o rei para todo sempre. Então, tudo vai se cumprir. Ele já foi. Ele disse, é necessário que agora eu vá. Mas eu vou preparar moradas eternas para vocês. Então sempre ele veio na frente abrindo caminho para que a gente viesse depois, quando chegasse o tempo de nós habitarmos e vivermos a promessa pelo qual ele preparou para a gente, já tivesse tudo perfeito para nossa morada. E assim como ele veio, preparou o caminho, abriu também, preparou o mar, preparou terra, água, alimento que hoje a gente utiliza para poder sobreviver, ele também desceu o Espírito Santo para nos fortalecer e nos consolar. E ser o intermédio diante do Pai com gemidos inexprimíveis para falar, olha, eles são falhos, são pecadores. Ele vai mudar, está fortalecendo a gente quando a gente está fraco. O Espírito Santo vai lá. Você está precisando do alimento, você está precisando da palavra, vai buscar. E você é ali injetado de ânimo por Deus. O Espírito Santo, e Jesus falou assim, é necessário que eu vá, porque eu vou preparar moradas eternas, e ele voltará para poder buscar os habitantes da morada eterna, para morarmos eternamente com o nosso Rei da Glória. Não tem preço que pague isso. Esse reino preparado para mim, para você, não tem nada, não tem tesouro, não tem nada que compare a esse preço maravilhoso. Uma pessoa estava falando pra mim esses dias que nós não temos que só falar assim, ai Deus, eu não posso ficar sem te ver. Mas nós não temos que ficar só sem ver Cristo, é verdade. Nós temos que falar, Senhor, eu não posso ficar sem te ver. Eu não posso ficar sem viver contigo eternamente na glória. Eu quero estar face a face com o Senhor, sabe? Eu quero ver, uau! Que
maravilha, o Senhor existe, o Senhor está aqui comigo, face a face, Deus, tu é lindo demais, sabia que eu sou chonada no Senhor. Eu quero falar isso pra ele. Face a face, gente, eu não aguento. Acho que Deus é tudo, assim, de maravilhoso, de perfeito, de glorioso. É o nosso Rei da Glória. E aqui ele vai falar assim, e sabe o fim. Deus, as palavras dele são eternas e ele sabe o fim desde o começo, desde a geração, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava ali na terra, ainda não existia formato, não existia nada, mas o Espírito Santo já pairava, ele já sabia o começo, ele já sabia o fim de todas as coisas, ele já tinha tudo projetado, nada foi obra do acaso, não, foi tudo muito bem planejado, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem formado, tudo muito bem desejado por ele, para que existisse. E Deus cuida de mim, cuida de você. Descanse nessa certeza. O Senhor Deus reinará para sempre. Deus é eterno e reina para sempre. Algumas coisas têm fim na vida, sim. Algumas coisas elas têm vitalidade. Mas o nosso Deus ele é vitalício, ele não tem fim, ele é ilimitado, ele vai sempre ser Deus. Desde que se houve mundo, não existe um outro Deus igual ao nosso. Nunca vai haver um outro Deus capaz de se dar, de se doar, assim, totalmente desprovido de interesse por amor a nós. Nunca vai haver um amor igual ao de Deus, que a gente olha pessoas tão difíceis, processadas, que fazem parte do nosso dia a dia. A gente olha assim, nossa, como é que Deus ama essa pessoa? Ama a gente. Quantas coisas Deus transformou na nossa vida e nos transforma para poder mostrar quanto Ele pode fazer e forjar o nosso caráter e mostrar a nossa realidade diante de um Deus que pode modificar e mudar todas as circunstâncias e mudar todo o ser humano, que a gente olha e fala assim, não tem como esse ter salvação, não tem como essa pessoa ser salva. Eu nunca acredito que essa pessoa vai conseguir um dia falar de Deus, e a gente vê hoje pessoas aí que outrora a gente pensava que não teria como Deus alcançá-la, mas Deus, ele sonda, esquadrilha os pensamentos e corações, e ele conhece a essência do ser humano muito melhor do que nós mesmos. Às vezes pensamos que nos conhecemos, mas estamos bem longe do que é realmente conhecer Deus. Ele nos conhece, e quando às vezes nós passamos por dificuldades, temos mania de falar assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. E na verdade, tudo que Deus permite na nossa vida é dado, calculado, mediante o que nós possamos suportar. A verdade é que a gente é limitado, e a gente pensa que as nossas forças também vão ser limitadas diante do que somos. Mas Deus, ele sabe que dentro de você existem tesouros preciosos que precisam mostrar-se para fora. E às vezes ele permite essas coisas acontecer para escavar dentro de você as pedras preciosas que tem, e mostrar para você que você é muito mais capaz do que você pensa em Cristo Jesus. Amém? E algumas coisas podem ter fim, sim. E nem sempre é fácil lidar com essas realidades. Às vezes a gente vê ciclos terminarem na nossa vida, a gente não queria que terminasse. Às vezes a gente vê pessoas irem embora da nossa vida, a gente não queria que fosse. Mas Deus sabe de todas essas coisas, há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, como a Bíblia fala, né? E nele nós podemos confiar com segurança para sempre. Aleluia. A verdade, a graça e o amor de Deus não mudam e nem se esgotam. Ai, gente, que lindo, nunca acaba. O amor de Deus é inesgotável. Ele é o Deus infinito em misericórdia. Ele é o Deus infinito, não tem fim em misericórdia. A misericórdia dele todo dia nos alcança. Glória a Deus por isso. Louve a Deus e agradeça ao Senhor, porque Ele é Rei dos Reis, eterno, digno. Ele é de toda a verdade, de toda a glória, de todo poder, de toda adoração. Amém? Encontre refúgio e ânimo na palavra de Deus. Leia sempre, seja fortalecido por Cristo. Isso faz a gente ter o alimento da nossa alma, sabe? Quando a gente tá assim, caco dos cacos, e a gente vê nossas limitações, aí a gente lê a palavra de Deus, a gente recebe aquele ânimo, aquela força, respira fundo e fala assim, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você fala assim, ai,
Eu venci tudo. Foi tudo eu? Não. Foi tudo Cristo que te fortaleceu, te deu uma força inabalável para você seguir, continuar e vencer. Amém? Meu Deus, tu és maravilhoso. Tu és meu auxílio para sempre. A minha esperança está em ti todos os dias, que diariamente eu me sinto cuidado e ajudado na caminhada. O Senhor é único e reina eternamente. O teu amor, a tua palavra não tem fim. Reinará gloriosamente sobre a minha vida, a minha família e sobre toda a terra. Em nome de Jesus. E vamos orar. Senhor, eu quero te dar graça, porque tu és poderoso, porque tu és maravilhoso, porque o teu reino dura de gerações e de gerações e será eterno para todo sempre. E diante do teu reinado nós estamos aqui porque nós queremos servir a esse Deus todo-poderoso. Estamos contigo na tua morada eterna, servindo ao nosso único Rei poderoso e soberano, que és tu, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor, onde essa palavra chegar, que me transforme vidas e que eles possam sentir o teu amor para com eles, assim como o Senhor um dia fez sobre a minha vida e transformou e fez tudo novo. E se eu sou o que sou, é porque o Senhor está comigo todos os minutos, todos os dias, dando força e extraindo de mim tesouros insondáveis que nem eu conhecia. Assim também eu te peço, Senhor, que o Senhor venha extrair dessa pessoa tesouros insondáveis que ela mesmo não conhece, mas que o Senhor tem depositado sobre ela, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. E vamos aí, eternamente viver com o nosso Rei da Glória. Amém? Deus abençoe você.